A palavra sonho, do latim somnium, significa muitas coisas diferentes, todas vivenciadas durante a vigília e não durante o sono. Realizei o sonho da minha vida, meu sonho de consumo. São frases usadas cotidianamente pelas pessoas para dizer que pretendem ou conseguiram alcançar algo. Todo mundo tem um sonho, no sentido de plano futuro. Todo mundo deseja algo que não tem. Por que será que o sonho, fenômeno normalmente noturno, que tanto pode evocar o prazer quanto o medo, é justamente a palavra usada para designar tudo aquilo que se quer ter? O repertório publicitário contemporâneo não tem dúvidas de que o sonho é a força motriz de nossos comportamentos, a motivação íntima de nossa ação exterior. Desejo é o sinônimo mais preciso da palavra sonho. Numa rádio brasileira, o anúncio da Igreja Universal do Reino de Deus deixa isso claro. Aqui é o lugar da materialização dos sonhos pela fé. A força do vínculo entre sonho e felicidade é impressionante. Num anúncio de cartão de crédito em Santiago do Chile, a promessa milagrosa: realizamos todos os seus sonhos. Na área de desembarque de um aeroporto nos Estados Unidos, uma foto enorme de um casal belo e sorridente, velejando num mar caribenho, em um dia ensolarado sob a frase enigmática: aonde seus sonhos o levarão. Embaixo, o logotipo da empresa de cartão de crédito. Deduz-se do anúncio que os sonhos são como veleiros, capazes de levar-nos a lugares idílicos, perfeitos, altamente desejáveis. As equações: sonho é igual a desejo, que é igual a dinheiro. Tem como variável oculta a liberdade de ir, ser e principalmente ter. Liberdade que até os mais miseráveis podem experimentar no mundo de regras frouxas do sonho noturno, mas que no sonho diurno é privilégio apenas dos detentores de um mágico cartão plástico. A rotina do trabalho diário e a falta de tempo para dormir e sonhar, que acometem a maioria dos trabalhadores, são cruciais para o mal-estar da civilização contemporânea. É gritante o contraste entre a relevância motivacional do sonho e sua banalização no mundo industrial globalizado. No século XXI, a busca pelo sono perdido envolve rastreadores de sono, colchões high-tech, máquinas de estimulação sonora, pijamas com biosensores, robôs para ajudar a dormir e uma cornucópia de remédios. A indústria da saúde do sono, um setor que cresce aceleradamente, tem valor estimado de 30 bilhões e 40 bilhões de dólares. Mesmo assim, a insônia impera. Se o tempo é sempre escasso, se despertamos diariamente com o toque insistente do despertador, ainda sonolentos e já atrasados para cumprir compromissos que se renovam ao infinito, se tão poucos se lembram que sonham pela simples falta de oportunidade de contemplar a vida interior, quando a insônia, graça e o bocejo se impõem, chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho. E, no entanto, sonha-se. Sonha-se muito e a granel. Sonha-se sofregamente, apesar das luzes e dos ruídos da cidade, da incessante faina da vida e da tristeza das perspectivas. Dirá a formiga cética que quem sonha assim tão livre é o artista, cigarra de fábula que vive de brisa. No início do século XVII, William Shakespeare escreveu que somos da mesma matéria, da qual são feitos os sonhos. Uma geração depois, na peça teatral A Vida é Sonho, o espanhol Pedro Calderón de la Barca dramatizou a liberdade de construir o próprio destino. O sonho é a imaginação sem freio nem controle, solta para temer, criar, perder
e achar. No discurso I Have a Dream, o reverendo Martin Luther King colocou no centro do debate político norte-americano a necessidade de justiça e integração racial. Num país construído por escravos africanos, seus descendentes eram obrigados a construir o sonho americano, mas proibidos de fruí-lo. Líder da luta pacífica mais obstinada pelos direitos civis nos Estados Unidos, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1964, o Dr. King foi assassinado a tiros 4 anos depois. Morreu King, mas não um sonho, que vicejou e progressivamente abriu espaço para a diminuição da desigualdade racial no país. Em tempos de presidente Donald Trump, quase 700 mil pessoas aprovadas no programa de legalização de imigrantes da era Obama por terem chegado aos Estados Unidos antes de contemplar 16 anos, lutam desesperadamente para permanecer no país onde passaram a infância e a adolescência. A maioria dessas pessoas nasceu no México, em El Salvador, na Guatemala ou em Honduras. Vivem no limbo e são chamadas de sonhadores. Força tão poderosa requer explicação. O que é afinal o sonho? Para que serve? Dar resposta a essas perguntas exigirá primeiro entender como se originou e evoluiu em estado mental. Para nossos ancestrais hominídeos, a constatação de que o mundo onírico não é real deve ter sido um mistério renovado a cada manhã. Mas o advento da linguagem, da religião e da arte, com certeza, deu novos sentidos aos símbolos enigmáticos do sonho. Curiosamente, esses sentidos foram muito semelhantes em diferentes culturas ancestrais. Essa é uma pista importante em nossa busca por decifrar os sonhos. As evidências históricas mais antigas sobre a ocorrência de sonhos remontam ao próprio início da civilização. Todas as grandes culturas da antiguidade apresentam referências ao fenômeno onírico, marcadas em cascos de tartaruga, tabletes de barro, paredes de templos ou papiros. Uma das funções mais frequentemente atribuídas ao sonho é a de oráculo, capaz de desvendar o futuro, determinar presságios, ler a sorte e adivinhar o desígnio dos deuses. Os sonhos eram levados muito a sério na Grécia Antiga, situando-se no cerne da medicina e da política. O mesmo ocorreu em civilizações mais antigas, como no Egito e na Mesopotâmia. Escrito há mais de 3.000 anos, o épico de Tukulti-Ninurta narra conquistas do rei assírio, possivelmente identificado como Nimrod, bisneto do Noé bíblico, em sua guerra contra o rei babilônico Castilhash IV. O texto cuneiforme relata que os deuses de diversas cidades sob controle da Babilônia, tomados de ira contra as transgressões de Castilhash IV, decidiram puni-lo com o abandono de seus templos. Mesmo Deus, patrono da Babilônia, Marduk, teria justificado o ataque assírio ao abandonar seu santuário no enorme zigurate que inspirou o mito da Torre de Babel. Cercado pelo exército invasor, Castilhash IV buscou, mas não obteve, presságios positivos. Por fim, se desesperou. Quaisquer que sejam meus sonhos, são terríveis. Isso significava que a Babilônia cairia. Tukulti-Ninurta e Castilhash IV foram personagens históricos e a guerra de fato aconteceu. Em 1225 a.C., a Babilônia foi derrotada e saqueada, seus muros destruídos, seu rei capturado e humilhado. Para completar a razia, Tukulti-Ninurta mandou retirar do templo de Marduk sua principal estátua de culto,
sequestrando o próprio Deus e levando-o a um êxodo que duraria muitos anos. Esse tipo de rapto era relativamente comum, pois acreditava-se na existência concreta da divindade corporificada na estátua. Como peça exemplar de propaganda síria, o épico de Tukulti-Ninurta ilustra o modo como os sonhos foram utilizados para dar credibilidade aos governantes. Por isso mesmo, apresenta com nitidez o problema da elaboração secundária, isto é, o fato de que nunca temos acesso ao sonho propriamente dito, a experiência primária que efetivamente ocorreu na mente de quem sonhou, mas sempre e apenas a uma elaboração subjetiva do que teria sido a experiência segundo quem afirma ter sonhado. No conflito entre Tukulti-Ninurta e Kastilyash IV, o sonho atribuído ao perdedor convenientemente legitimava a conquista do vencedor. Relatos de sonhos, reais ou não, também ocuparam um lugar central na gestão do Estado egípcio. Um exemplo bem conhecido é a Estela dos Sonhos, um bloco retangular de granito com quase 4 metros de altura, posicionado entre as patas dianteiras da grande esfinge de Gizé. Essa estela, gravada com hieróglifos e datada de aproximadamente 1400 a.C., narra que certa feita o jovem príncipe Tutmés adormeceu à sombra da portentosa estátua, que estava então parcialmente soterrada pelas areias do deserto. Tutmés sonhou que a esfinge lhe prometia o trono se ele conseguisse protegê-la. Segundo as inscrições, o jovem ordenou a construção de um muro em volta da esfinge e sagrou-se o faraó Tutmés IV. Em 2010, foram descobertos vestígios do muro, tal como descrito na Estela dos Sonhos.